conosco nessa manhã, nesse sábado, hoje 17 de maio. Chegamos aqui mais uma vez para trazer para você mais um bate-papo aqui na nossa Estéreo Vale. E hoje recebendo aqui no nosso estúdio o Marcelo, que faz parte lá do CFC Saci. Hoje um assunto importantíssimo para você que está aí nos acompanhando nessa manhã, porque nós vamos falar de coisa social, e coisa social é importante para todas as pessoas. Então, vamos falar hoje no programa CNH Social, né? Que é um programa aí do governo que está beneficiando muita gente, e aqui em Panambi também há a possibilidade de você participar desse programa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, José. Bom dia, José também, os demais internautas que estão aí presentes também. Um abraço aí para a Ivete. Saudar em especial também os nossos amigos, também e os nossos colegas aí do CFC Saci, que também estão aí na escuta. Hoje nós então vamos comentar um pouco, trazer as informações a respeito da CNH Social. Como que como funciona, é um programa do governo federal, e como funciona aqui no nosso Rio Grande do Sul e para Panambi. Pois bem, a questão assim da nossa CNH hoje social, que a gente mensurou, é um programa a nível federal. E para nós aqui Rio Grande do Sul, então tivemos aí a possibilidade, está tendo então para 3.000 habilitações. E nessas 3.000 habilitações também tem que ser bem no sentido especificado, que não tem somente para a primeira habilitação. Então vamos supor a troca de categoria profissional, categoria C, D ou E, e também aquela parte de adição, por exemplo, o cidadão tem categoria de carro, quer adicionar moto, tem categoria de moto, que adicionar carro, também há essa possibilidade, e no sentido ela é gratuita, sem custo algum. E chamar atenção também para a questão da categoria profissional, que nem categoria C, D ou E, que necessita do exame toxicológico. Esse exame toxicológico também é coberto, no sentido, então, não tem custo algum para quem quiser adicionar essas categorias profissionais. Então, na verdade, o custo seria se deslocar até o local para fazer os exames, né? Exatamente, isso aí. Então, vou chamar a atenção que o único custo que ele vai ter é a questão desse deslocamento. Ao CFC. E também nós prestamos serviço aí no sentido, a questão da nossa região, também o pessoal que está nos assistindo, está nos escutando aí, a região ali de Condor, também nós prestamos serviço. Então, chamar a atenção que quem tiver a oportunidade e assim achar interessante, né, que também pode nos prestigiar, indo no CFC Saci lá em Condor também. Esse programa, ele tem alguns pré-requisitos para a pessoa poder se inscrever. Ela tem que ter alguns requisitos aí, que senão não é para todo mundo, não é aberto a todas as pessoas. Isso, na verdade, isso é uma situação do próprio, que nem falo, né, o pré-requisito. Para nós diz assim, né, então ele ter 18 anos ou mais, ele saber ler e escrever, ter domicílio no Rio Grande do Sul pelo menos 2 anos. Então tem que estar morando aqui no Rio Grande. Possuir o CPF e estar inscrito no CAD único até dia 28/2/2025 ou devolve ICMS. Então ter renda familiar de até 3 salários mínimos, não possuir processo de habilitação em andamento para os serviços do edital, não estar impedido judicialmente de dirigir, e não ter tido CNH suspensa, cassada ou ter incorrido em crime de trânsito, e não ter a necessidade de reiniciar o processo de habilitação. Então, na verdade, é um programa que contempla bastante no sentido aí, né? Só que tem que atender, claro, esses pré-requisitos. Então, é um programa a nível social, que nem eu já mensurei, mas é um programa que também faz, no sentido, atende, né? E também é sugestivo para que as pessoas que procuram adquirir habilitação, que muitas vezes por um problema, no sentido, não um problema, mas na verdade é uma situação financeira, né? Então, para que consigam adquirir habilitação para conduzir de forma correta, de forma adequada no trânsito. Tem 2 casos até que me veio agora para até comentar contigo. Tem o caso aquele que o cara tem a carteira habilitação B, né, que seria para carro, né, e ele já
tem intenção de dirigir um caminhão, né? Tá lá na empresa, pode mudar e não tem condições, às vezes, de pagar essa diferença, é a oportunidade de fazer isso, né? É uma das questões. A outra questão é para o pessoal que é estrangeiro, que está há 2 anos aqui no Rio Grande, ele consegue também entrar nesse programa? Na verdade, o pré-requisito refere-se a brasileiros, né? Brasileiros. Isso, né? Mas isso não significa que ele não vá poder, né? Por isso que é interessante, tem que verificar como é que está essa parte da sua estadia no Brasil. Porque muitas vezes nós temos aí aquela parte da estadia regular, que passa a residir no Brasil, né? E também nós temos muitos refugiados, né? Que também passam a residir, então tudo vai depender da questão do acordo que é feito com o governo desses países. Desses países, né? Que muitas vezes também tem pessoas que estão residindo no Brasil, mas elas não estão de forma adequada, de forma correta, né? Então daí já é um outro procedimento diferente, né? É porque nós temos bastante venezuelanos aqui no nosso Rio Grande, né? E aqui em Panambi também, né? Inclusive eu tenho alguns inquilinos e o pessoal tinha carteira na Venezuela e eles estão tentando refazer a carteira aqui, porque tem um processo aí que tem que fazer essa troca, né? Na carteira, a mesma carteira não vale aqui. Mas são pessoas que alguns eles já têm eles já oficializaram, já estão aí há mais tempo, né? Aí sim, né? Aí eles conseguem, provavelmente vão conseguir fazer, né? Porque na verdade hoje o Brasil, de uma forma geral, então dessa estada regular, então se ele já possui habilitação no seu país de origem, está regular no Brasil no mínimo 180 dias, ou seja, 6 meses, ele pode adquirir a nossa habilitação desde que os documentos sejam válidos e se adequem à nossa habilitação, ou vice-versa também, né? E caso contrário, ele vai ter que fazer todo o processo do zero, que não tem habilitação. Que não tem habilitação, né? No caso de querer, então, trocar a categoria, no caso quer aumentar, né, quer ser motorista de caminhão, ônibus, ou qualquer coisa acima, também é possível e vai ser gratuito também, né? Isso é um chamamento bem importante, é essa parte de adição, ou seja, também a troca de categoria. Então, categoria C, que é para conduzir caminhão, categoria D, ônibus, e categoria E, que seja tracionar reboque acima de 6.000 quilos, né? Sim. Enquadra na categoria E. Então ele pode adquirir. Adquirir essa habilitação. E inclusive daí o exame, né, que é feito também, que é um custo maior, né, também vai ter tudo. Isso, é tudo incluso, né? O exame toxicológico, né, que justamente ele tem que dar apto no exame, ou seja, né, tem que aparecer negativo para substâncias ilícitas, né, drogas e toda aquela parte, então ele consegue adquirir essa não pode ser positivo, não, né? Pode ser positivo, que nem nós comentamos dias atrás. É o único exame que não vale ser positivo. Tem que ser negativo o exame toxicológico, exatamente. É um exame que detecta, né, se o cidadão usou essas substâncias ilícitas no prazo, né? Marcelo, tu já está há anos lá no CFC, né? Tu já está há 17 anos, isso, né? 17 anos, né? Então já muita gente já passou lá contigo para adquirir a sua carteira, né? E, tu tem mais ou menos um número assim de quantos já foram receber a sua instrução para virar aí alguém no trânsito, poder estar por aí dirigindo? A gente não mensura, não consegue imaginar, mas são dezenas e centenas aí, né? Porque eu e os meus colegas, a gente está presente na vida de muitas famílias aí para adquirir, ou seja, auxiliar a adquirir essa habilitação, que é um sonho tão desejado por muitos, né? Que a gente sempre pergunta algumas vezes para o aluno, vou adquirir habilitação para um trabalho, vou adquirir para um lazer, para uma independência, e muitos também relatam a questão da necessidade do deslocamento hoje, né? Então, se a gente vai citar aí, são, dezenas, né? Porque eu e alguns colegas também ministramos curso teórico, então quem vai adquirir passa também vocês, né? Pela teoria, para depois chegar também na prática comigo e com os meus colegas. Então são bastante panambienses, condorenses e muitos da nossa região aí também, né? Que abrangem aí o CFC. Então, bastante pessoas aí. É interessante, né? Porque a minha filha agora está com 29 anos, mas eu lembro que quando ela fez os 17, ela não via a hora de chegar nos 18 para poder fazer a sua carteira, né? Então, quando ela completou os 18 anos, ela foi fazer a carteira. Agora, meu neto, a mesma coisa, né? Esse ano ele completou 18 anos e ele já, no outro dia, já estava inscrito. Não sei se não se inscreveu antes para fazer a carteira, né? Então, é muito rápido. As pessoas, o jovem de hoje, ele
tem ele já está esperando para dirigir rapidamente e ter a sua habilitação, está tudo certinho, né? Na nossa época não existia isso, 18 anos, tu nem pensava em dirigir, porque também nem existia muito carro, nem mais era no trator e na máquina agrícola, né? Então, hoje não, hoje o jovem precisa, ele já tem a sua motinho lá, já esperando para dirigir, né? Seu carrinho, né? Então, eles estão correndo atrás de chegar à sua idade para poder fazer a carteira, né? Correto, e até muitas vezes hoje a própria habilitação, ela é um pré-requisito em muitas profissões, né? Então, muitas profissões determinam a primeira situação, ó, tu tem habilitação, tu já tem um pré-requisito, já tem um ponto a mais que falam, né? Então, muitas empresas aí também, quem não está nos escutando, quem está nos assistindo, também fazer esse chamamento, né? Se alguém tiver qualquer outra dúvida, pode se direcionar até o CFC, nos procure, né? Vai até o balcão, que as minhas colegas também vão ter a maior hombridade para poder auxiliar, maior dedicação, como sempre, para poder fazer essa parte. Então, nós temos o telefone do CFC, que é o 3375-0663 ou 3375-0650. Qualquer dúvida também. Nosso horário de funcionamento aqui no CFC de Panambi é das 7h30 até as 11h40. 11h45, e também da 1h30 até as 18h30, e também agora no sábado, mandar um abraço para as colegas que estão lá. Estão batalhando nesse hoje. Momento também. Então, das 7h30 às 11h30, minhas colegas ficam na parte da manhã, e também nós temos o CFC lá em Condor, que funciona também segunda a sexta nessa parte. E eu tenho até um número do CFC lá de Condor que eu ainda não gravei. É difícil, são muitos números, né? Mas ali de Condor nós também temos a colega que fica lá no sentido também na retaguarda, auxiliando, né? Então, também temos o número do CFC lá de que vem a ser o número 991 150990. 91 15 0990. Número top, né? Fácil de decorar. Tu não decorou porque tu tem muitos números. Na verdade, quando a gente vai pensar, assim, quando fica com medo de errar um número, né? Isso é melhor, mais fácil hoje, que o celular nos auxilia bastante nessa parte. É verdade. Então a gente fica nesse... Hoje o celular ele tem essa benéfica de olhar e ficar mais prático ali, né? Mudou muito, né? Antigamente a gente não tinha essas ferramentas pra gente estar recorrendo, então tinha que automaticamente saber, né? De cor, né? Era mais... o seu José Amaral é desse tempo, né? Que a gente sabia todos os telefones das principais, todas as empresas da cidade, né? E muitas vezes tinha até a questão de recorrer à caderneta que falavam, né? Tinha ali, cadernetinha. Eu ainda tenho algumas aí, né? Guardadas aí, por lembrança hoje, né? Mas era muito interessante. A gente gravava isso. A famosa lista telefônica também, né? Que isso... Até hoje a parte do trânsito, então hoje tem os aplicativos, o GPS, o Maps, tem o Waze, tem vários que auxiliam nessa parte de deslocamento, né? E muitas vezes, anos atrás, estamos falando isso mais de 20 anos aí, não existia essa parte. O pessoal tinha que pegar o mapa mesmo para poder se localizar, né? Então a evolução, ou seja, a tecnologia chegou para nos auxiliar e também de uma outra forma mais fácil, até a própria CNH hoje digital, que é um aplicativo, fica salvo, né, para quem possui habilitação, que também pode ser utilizado ali pelo próprio celular, né? Então, isso é uma ferramenta que auxilia muito, né? Ontem eu estava olhando, né? E tem tudo, né? Todos os carros que estão no seu nome, tudo consta ali, né? Se tem algum probleminha lá, já relata, já está tudo claro, né? Hoje é muito prático todas as coisas, né? Nós somos do tempo, nós entregamos muito, nós representávamos a Editora Abril e também a RBS aqui em Panambi, a gente entregou muitos anos as listas telefônicas, né? Em toda a região, né? Então, a gente lembra, chegava aqui em Panambi uma carreta de listas telefônicas, né? Então, olha, se olhar para hoje, né? Hoje, para encher uma carreta, precisaria... Todos os telefones da cidade não enchem uma carreta, né? A gente enchia com listas telefônicas, né? É interessante, é muito rápido essas mudanças, né? Evolução, né? No tempo
não existia essa parte, né, de comunicação muitas vezes, telefone fixo, ainda tinha muitas vezes, anos atrás, a antiga CRT, tinha que passar a linha para daí o atendente passar para o residencial, então é uma evolução muito, muito grande, né? Então por isso que a gente também, como educadores no trânsito, a gente sempre prisa a questão da vida, né? Então, muitas vezes tem algumas pessoas que conduzem manuseando, mexendo no celular, não conseguem se desvincular do celular no trânsito. Então, isso não é só pela questão da infração, não é só pela questão do valor da multa, mas sim a questão da segurança, é a vida, né? Então, tem que chamar bastante atenção para essas pessoas aí que têm esse mau hábito, que cuidem, né? Que muitas vezes 1 segundo, infelizmente, pode e é fatal. Às vezes não é bem 1 segundo, né? Às vezes é menos que 1 segundo, né? Eu sofri um acidente há poucos dias atrás, eu sempre digo, eu sou um cara bem consciente, eu sei que foi imprudência, né? Eu ainda estou com, né? Todo mundo pode ver aqui, estou com, né? Com a mão ainda inchada, mas foi imprudência, né? Foi questão de 2 segundos e eu derrubei a motinho e ela acabou me jogando no chão, né? Então é muito rápido, tu não dá tempo de pensar. O que vale é a gente sempre estar consciente no trânsito, né? E sempre pensar que você está dirigindo, conduzindo alguma coisa. Que não é você com seus pés só, né? Porque às vezes tu, com teus pés mesmo, às vezes tu tropeça, né? Acaba se machucando. Imagina tu dirigindo algo, né? Que é o caso de qualquer tipo de automotor, qualquer motocicleta, qualquer caminhão. Então o cuidado é muito grande. A gente vive muito no trânsito, nós aqui, a gente sempre, toda hora a gente está saindo e a gente vê assim, ainda há muitos motoristas imprudentes, né? Ou falta de conhecimento, ou algumas coisas não está correta entre os nossos parceiros de trânsito, né? Esses dias eu ainda estava comentando como a gente tem que se preocupar com isso, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Colocar para eles que essa é uma ferramenta, mas é uma ferramenta, além de boa, que é tu ter uma CNH e poder dirigir, o quanto você precisa entender e estar atento também no seu passo a passo do dia, né? A forma da direção defensiva que é importante, né? Sempre prestar atenção nos demais atores, não somente em você, porque tu tá conduzindo muitas vezes de forma correta e vem alguém aí de uma forma, muitas vezes aí, eloquente, tá aí cansado, tá estressado, tu não sabe como é que foi o dia daquela pessoa e algumas vezes ela acaba, quem sabe, descontando no trânsito, né? E a gente sabe o que acontece muitas vezes. Então, sempre conduzir de forma cautelar, muitas vezes também se programar para sair um pouquinho mais cedo para não dar os imprevistos. Então, tem uma série de situações, mas hoje o dia tem 24 horas e para alguns parece que tinha que ter 26, porque o pessoal não consegue se programar referente àquilo, né? Então, por isso que muitas vezes dá essa parte dos acidentes, dá essa parte hoje dos famosos sinistros aí, né? Se nós vamos mensurar a nossa região aí, BR-158, a 285, infelizmente quase todo dia tem sinistro, quase todo dia tem acidente por N situações, né? Mas segundo os próprios especialistas hoje na área do trânsito, determinam que mais de 90% dos erros são falhas humanas, né? Humanas, porque hoje os veículos são muito bons, né? Hoje nós temos veículos de ponta, né? Hoje tu compra um carro, ele é totalmente seguro, né? Só que quem está atrás daquela partezinha de direção, que às vezes não é seguro, né? Então tem N situações e a gente vê também aqui dentro da cidade, principalmente, e nem falando nas nossas rodovias, que as pessoas às vezes elas não são mais, elas buscam não ser mais humanas, né? Não cuidar. Eu tenho que estar em primeiro lugar, eu tenho que passar antes, porque parece que o meu problema eu preciso 26 horas, então eu tenho que estar correndo, então o outro que fique para trás, né? Então parece que eu tenho que ganhar sempre e no trânsito isso não é possível, né? Então as campanhas muitas vezes falam, até essa campanha do mês do Maio Amarelo é justamente isso, desacelerar, né? Então a parte hoje é pensar um pouquinho, refletir, que nem tu sabe que a correria faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, mas tem que refletir no sentido, repensar algumas coisas e reinventar, né? Mudar, ter alguma mudança, muitas vezes até drástica nessa parte, para que você consiga
não ser só como condutor, mas também nós somos passageiros e também somos pedestres, então a regra vale para todos nesse sentido, né? E a parte que eu sempre friso é a questão da nossa educação, né? Ter uma educação mais adequada, ter uma educação justamente pensada. Tu falou ali sobre os filhos, então futuramente vai ser eles que vão estar dentro de um carro ou em cima de um banco de uma moto, então aquilo que nós passar de forma adequada para eles, eles também vão seguir os exemplos, né? Então é isso que move muitas vezes essa parte também. E aí é muito interessante, né? Porque são eles que vão nos carregar daqui a poucos dias, né? Porque a nossa vida já está rapidamente hoje, como é tudo corrido, nós para passarmos dos 30 para os 40 é rapidinho, né? E passa-se 10 anos que não se percebe. Quando a gente vê, a gente está com mais de 60. E aí a gente já começa a depender um pouquinho mais da ajuda dos mais novos, né? E eles estão vindo aí, nós precisamos que eles realmente estejam preparados, né, emocionalmente e também, né, na prática, para que eles possam carregar a nossa geração, né? A nossa geração, nós passamos por três movimentos grandiosos na nossa geração, né? E o jovem de hoje, ele está vivendo essa geração aí da transformação tecnologia dentro né, dos sistemas de informática e hoje, né, das mídias digitais e sociais. Coisa que nós não tínhamos nem telefone, hoje é muito rápido isso, mas ainda precisamos da prática, né? Porque para dirigir não é só o robô que vai estar lá, não adianta nós colocar o celular, né, lá. Eu brinco porque ontem eu estava lá transmitindo o evento ali da Rua Coberta, então em momentos eu coloquei meu celular no poste da Rua Coberta, porque ele é de metal, né? E aí eu colocava o celular lá, porque nós temos um dispositivo que ele acaba grudando lá no ferro, né? E aí a gente acompanhava, porque eu precisava ter um retorno. E aí o pessoal começou a olhar, prestar atenção no meu retorno e não naquilo que estava sendo feito, né? Eles ficavam olhando e impressionados, né? Poxa, mas tá ali no poste da rua, né? O que está acontecendo, né? É interessante, hoje a gente tem vários dispositivos à disposição da gente, mas ainda dirigir e ter, porque é a sua mente que está atrás ali, né? Isso aí, a evolução dos carros, então tem nos cursos de primeira habilitação, renovação, reciclagem, algumas vezes o pessoal diz, mas o nosso carro, nossa caminhonete, a gente nem percebe, mas quando vê tá a 100 por hora, 130. Então, na verdade, não é que não percebe, é que muitas vezes a evolução, né? Que tá... Os carros mais novos, tem carros aí que tem hoje a parte de assistente de partida, tem assistente de arrancada em rampa, tem uns carros aí que, dependendo da situação... tem alerta de ponto cego, tem hoje carros que quase são autônomos, né? Então são todas as tecnologias que vieram para nos auxiliar, mas ainda não vai mudar, que nem tu falou. Quem vai estar atrás de um volante, quem vai estar em cima de um banco de uma moto também, que tem que fazer as coisas de forma correta, de forma adequada. E tudo isso veio justamente para nos beneficiar, né? Para nos auxiliar da melhor maneira. E o interessante é que por que vem cada vez tecnologias maiores? Porque nós ainda estamos não percebendo que o nosso número de habitantes cada vez é mais, né? Se nós olharmos aqui na nossa cidade, Panambi, Condor e região, o número de carros e também pessoas é muito maior. Hoje tu vai passar numa faixa de segurança, com certeza tu vai ter que parar porque tá passando alguém, né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso, que sempre vai ter alguém logo ali na tua frente, né? Não é só que nem antigamente que demorava para passar, se via talvez uma carroça, um cavalo. Hoje não, hoje são pedestres e pessoas motorizadas ali na tua frente. Você está intercalado, né? Vivendo esse momento, então ele quanto mais atento você for, menos vai ser a tua imprudência, né? Exatamente, então essa é a parte, né? A atenção de uma forma, né? Tudo que nós for fazer tem que ter atenção, e algumas vezes a atenção ela é desviada justamente por isso, né? Porque o pessoal não está 100% ali no local, naquele tá pensando local, em outras coisas, e acaba acontecendo muitas vezes esses erros aí, né? Então é uma parte interessante do trânsito de uma forma, né, geral.
E falando nisso, né? Porque a nossa vida é assim, por isso que ela é tão rápida, não deixamos ela passar, ela que passa por nós, né? Nós não estamos curtindo a vida, até para dirigir é um momento especial na vida da gente. Quando a gente pensa dessa forma, é especial. E isso faz com que a nossa vida se torne muito melhor, porque hoje nós temos essas condições de dirigir e tantas coisas, né? Sair por esse Brasil lá fora, conhecer outros lugares é maravilhoso. Estava falando com um rapaz, um colega meu, de um motoqueiro, né? Ele foi a Santa Catarina há poucos dias atrás, né? Ele tem lá também sua residência na praia. Ele me contando, né? Que ele tem uma moto, uma 1350, né? E daí ele anda bem também, né? Mas ele disse que ele ele andava, teve lugares que andou a 230 por hora, né? Então é uma adrenalina, né? Então é andar, né? Eu já não consigo chegar a isso, né? Sou motoqueiro há 40 anos, mas não. É uma adrenalina, né? Eu não me caberia em cima de uma moto, embora com toda a segurança, mas acho que para mim, assim, é muito forte, né? Então, hoje há essas possibilidades, né? Das pessoas, como tu disse, né? Tem carros que tem tudo, tem motos que tem tudo, né? Só que tem alguém atrás ali que tem que estar conduzindo esse momento, né? E é um momento. E muitas vezes que nem ali a parte da imprudência, né? O excesso de velocidade. Então, segundo hoje as próprias, até a parte que nos são mensuradas hoje as pesquisas, relatam que se 3 coisas que tu evitar no trânsito, dificilmente vai ter sinistro, dificilmente vai ter morte. Então, algumas vezes o excesso de velocidade, ultrapassagem indevida e justamente conduzir sob efeito de álcool, drogas, algumas substâncias nesse sentido. Então, são das principais situações que podem ocasionar essa parte de perca ou perda de vidas aí, né? Isso aí. Mandar um abraço lá para o seu José Amaral, né? Amigo da gente de longa data, como diz ele, né? Aquele abraço aí para o senhor, para sua esposa e para toda a equipe lá da CFC Saci, né? Tanta gente maravilhosa lá, instruindo nossos jovens, né? E refazendo, às vezes, a mentalidade da pessoa quando ela, às vezes, cai nesses detalhes, né? De imprudência. E lá vocês refazem, ajudam a refazer a sua habilitação, mas também é um momento assim especial para a pessoa dela reconduzir diferente seu veículo, né? A gente faz a parte também de auxiliar também até quem não no sentido hoje possui habilitação e faz tempo que não está conduzindo, então nós também podemos dar aula e damos aulas para quem já é habilitado. Então muitas vezes as pessoas estão com, não digo um trauma, mas com medo, ficar algum tempo sem conduzir, pode voltar para a autoescola que nós também vamos auxiliar. Vamos dar aula para quem já é habilitado. Então, olha que importante, ponto, né? Bastante positivo. Que importante isso. Eu já tive muitas pessoas que vieram me perguntar que elas ficaram com trauma ou fizeram habilitação, ficaram anos ali sem dirigir e que hoje não tem coragem mais de voltar para o trânsito, né? Então vocês conduzem as pessoas de novo a isso. Eu e os meus colegas estamos aí justamente, né, com maior alegria e dedicação para auxiliar novamente a pessoa vir a voltar conduzir, a dirigir, né? Isso é importante também. Porque é uma questão assim muito interessante, isso é no nosso emocional, né? O nosso emocional faz com que precisamos às vezes estar aptos também a poder dirigir, né? Com certeza, com certeza. Parte, né? Então a gente incentivar, isso aqui é a parte interessante. Botar segurança lá, você consegue fazer, né? Isso aí. Beleza, Marcelo, quero agradecer então a tua presença aqui na nossa rádio, né? Aqui nos nossos estúdios aqui. Você que está em casa também, nosso muito obrigado aí que acompanha e vai acompanhar esse nosso bate-papo aqui, porque ele é interessantíssimo, porque então falamos aqui sobre então a CNH Social, né? Que é um programa aí do governo e que tem 3.000 habilitações ou 3.000 vagas, 3.000 vagas aqui no nosso Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? E Panambi, Condor está habilitado e a região também a buscar essas vagas. Então você que está aí nós assistindo e escutando, pode se encaixar nesse projeto aí, né? Isso aí, nesse programa. Então, qualquer dúvida que tiver, nos procure, né? Vai até o CFC, ligue nos números que eu citei, para que justamente ver se você se enquadra nessa parte, né? Então tem que ter o pré-requisito para justamente
participar do sorteio, né? Então, as inscrições são válidas até no dia 10/7. Então, o pessoal pode se inscrever. A partir do dia 16/7 vai ser feito o sorteio. Depois o pessoal vai ser divulgado nas mídias aí para poder dar andamento no processo, seja de primeira habilitação, adição, ou também a troca, ou seja, né, das categorias profissionais C, D ou E. Que maravilha, né? Então, até dia 10 de julho, você pode se encaixar e se inscrever para fazer isso. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer, então, muito obrigado aí da nossa parte. Se tiver mais alguma coisa aí para colocar, fica à vontade. A parte final é justamente agradecer a oportunidade, agradecer aí pela boa vontade que a gente sempre fala, né? Pela nossa amizade que você tem também com o Dr. José, com os demais integrantes aí, mandar e desejar um abraço para quem está nos assistindo e nos vendo. Também desejar um abençoado final de semana a todos. E o que precisar, o nosso CFC vai estar sempre de portas abertas para auxiliar da melhor maneira. Um abraço para os nossos colegas também. Isso aí, aquele abraço, e sempre estão aqui portas abertas para toda a equipe lá do CFC Saci. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Bom dia para você. Bom dia a todos aí. Fiquem com Deus.